Fala galera, futebol é na fronteira na área. James mais uma vez com vocês aqui. E como eu falei, ia ter parte 2, então parte 2 da Libertadores aqui, vamos estar falando mais um pouquinho, mais menções honrosas. Vai funcionar assim, eu vou fazer uma menção honrosa dos jogadores em cada categoria que eu tinha falado na última, na última parte do Libertadores, com exceção das assistências. Quem é o maior garçom não vai ter menção honrosa porque foi difícil achar. Os oficiais, imagina, menção honrosa está mais difícil ainda. Então eu decidi não colocar, até porque de todas elas tem a sua importância, mas não é aquela vistosidade de se falar, de se ver e de saber. Então eu não coloquei aqui. Se eu procurei, tentei achar uma fonte bacana, mas não encontrei, não senti confiança naquilo, então eu preferi não passar para vocês. Se eu não tinha confiança, como é que eu vou passar para vocês? Então eu achei melhor não passar. Bom, então vai funcionar assim, vai ser menções honrosas de jogadores que passaram na Libertadores, especialmente, claro, os jogadores do nosso nicho. Argentina, México, Paraguai. A gente também trabalha com americano e brasileiro. Digo só americano. Brasileiro seria uma menção honrosa porque é Brasil, o canal é brasileiro, nós somos brasileiros, então tô falando do Brasil. Mas seria mais o americano. Eu acho que procurei, não achei. Não sei se realmente tem algum americano, porque é difícil encontrar realmente americano nesse mercado do futebol, mas tem, e vou fazer vídeo sobre isso também, tá? Então se já não saiu ou ainda vai sair, fiquem atentos porque vai ter vídeo sim de americano que joga na, na, em algum desses campeonatos. Não vou dar muitos detalhes, senão perde a graça, mas eu vou fazer um vídeo sim, tá? Mas enfim, vai ser menções honrosas, como eu falei. E aqui tem os maiores artilheiros da Libertadores, por país, que eu coloquei aqui. Alguns vocês já viram, mas eu vou colocar só para ilustrar quem são os maiores artilheiros de cada país. Como o pessoal falou, o maior artilheiro do Brasil é o Luizão, então vou colocar tipo um top 5 ali dos maiores artilheiros de cada país que a gente trabalha. Então na Argentina, o maior artilheiro é o Daniel Onega, com 31 gols. O segundo colocado é Juan Carlos Sarnari, com 29 gols. Com 28 gols fica o Luiz Artime, em terceiro lugar. Em quarto lugar, Lucas Prato, com 27 gols. E em quinto lugar, para fechar o top 5 da Argentina, fica com o Carlos Tevez, com 26 gols. Já viram todos eles, mas é aquilo que eu falei. Vou colocar um top 5 realmente dos que mais marcaram. São menções honrosas em alguns e outros são realmente uma revalidação daquilo que já foi dito, mas para ilustrar, para deixar claro quem é o top 5 de cada país do qual a gente fala aqui, no Futebol na Fronteira. Em segundo lugar, os países daqui tem, eu coloquei 4 países, porque o México participou da Libertadores, para quem não sabe, o México participou também, apesar de ser filiado à CONCACAF e não à Comebol, o México participou da Libertadores, então tem uma historiazinha bacana na Libertadores, e eu vou estar falando aqui também para vocês. E explicando também por que eles não jogam mais a Libertadores, né? Era clubes que faziam até uma fumaça bacana na Libertadores. Mas enfim, o Brasil tem aqui como segundo país, o primeiro colocado é o Luizão, com 29 gols. Ele que é o maior artilheiro, o pessoal já está sabendo, deve estar careca de saber que ele é o maior artilheiro, porque ultimamente está falando muito, como eu já falei no último vídeo, nas mídias, nos veículos de comunicação, está sendo muito falado o Luizão como o maior artilheiro brasileiro na Libertadores, por causa dos jogadores que hoje estão buscando essa artilharia, estão chegando próximo dele. Então há necessidade de mencionar mesmo para quem quer saber quem vai ser ou quem tem chance de ser o maior artilheiro brasileiro na Libertadores. Então o Luizão em primeiro lugar com 29 gols. Em segundo lugar o Palhinha com 25 gols. O Fred do Fluminense tem 22 gols, já tinha falado no último vídeo. Ele está em terceiro colocado junto com o Célio Taveira. Célio Taveira tem 21 gols, não, perdão. O Fred tem 22 e o Célio Taveira também. Ambos na terceira colocação ali empatados, com o Fred tendo a possibilidade
de desempatar e fica isolado na terceira colocação com 23 gols, sendo assim, ao menos. Em quarto lugar fica o Jairzinho, ídolo do Botafogo, fez 21 gols na Libertadores. E em quinto lugar fica com 2 jogadores marcando 19 gols, o Guilherme e o Ricardo Oliveira. Esse já bem conhecido, jogou no Santos, Atlético Mineiro. Então um jogador também aí já com a sua história na Libertadores. No país do México, eu falei que tem uma história bacana, apesar do México não ter ganhado. O México não ganhou nenhuma competição na Libertadores, mas já chegou em final, eu vou mencionar mais à frente. Dos artilheiros tem aqui no México o Francisco Palencia com 13 gols. Ele fica em primeira colocação, então com 13 gols, Francisco Palencia. Em segundo lugar, Omar Bravo com 11 gols. Em terceiro, Henrique Esqueda com 8 gols, então. Em quarto lugar, Javier Orozco tem 7 gols. Jared Borghetti e Sérgio Santana em quinto lugar, para finalizar, com 6 gols. São esses os jogadores que mais vezes marcaram na Libertadores, sendo paraguaios. Tem também aqui, eu procurei dos Estados Unidos, não achei, realmente parece não ter muita história na Libertadores, e até normal, você não vê muito americano por aqui nessa redondeza, nessas bandas. Mas tem sim, já jogaram, já teve jogador passando por aqui e eu vou falar sobre isso no vídeo, como eu falei antes. Na parte de menções honrosas, dos jogadores dos clubes mais vezes campeões, ou que ao menos foram campeões desses países, tem aqui na Argentina o San Lorenzo, com uma conquista, o time do Papa, em 2014. O Vélez Sarsfield ganhou uma vez. O Argentino Juniors jogaram a Libertadores e já venceram uma vez. E o Racing também completa aqui o grupo de clubes da Argentina que já foram campeões ao menos uma vez. No Brasil tem até um pouco melhor a situação, porque tem clubes que já ganharam 2 vezes, não só uma, como o Palmeiras ganhou 2 vezes, foi consagrado campeão agora esse ano, em janeiro de 2021. O Flamengo ganhou 2 vezes também, o penúltimo campeão, 2019. Internacional ganhou 2 vezes e o Cruzeiro também ganhou 2 vezes. Fechando a lista aqui, aí tem a parte dos campeões apenas uma vez, que é o Atlético Mineiro, Corinthians e o Vasco da Gama, para fechar aqui no país Brasil, que foram campeões ao menos uma vez da Libertadores. No Paraguai, o único campeão é o Olímpia. O Olímpia tem 3 conquistas, é o maior campeão da Libertadores no Paraguai. Nenhum outro clube tem títulos de Libertadores. Porém, para não ficar só nessa parte de campeão, para ter uma menção honrosa, aqui o Nacional, o Clube Nacional Asunción. Ele é o único clube a chegar em uma final, além do Olímpia. Não ganhou, mas é o único clube a chegar. Chegou apenas uma vez, mas é pelo menos um clube que chegou na final da Libertadores. Está aí a menção honrosa. E também para aproveitar e falar do Olímpia, que chegou 7 vezes na final, em finais de Libertadores. Ganhou 3, chegou em 7. Pouco aproveitamento, mas chegou em 7 vezes, em 7 ocasiões, em finais de Libertadores. Falar do México agora, eu falei que ia falar, agora chegou a hora. O México, ao longo dos anos, ele chegou a disputar Libertadores. Principalmente naquela época da Toyota, quando a Toyota patrocinou, porque a Libertadores ela tinha vários patrocinadores. Bridgestone, Santander, Toyota, entre outros patrocínios, tinha os patrocínios Master, como esse da Toyota. E na época da Toyota, que era um patrocinador Master em 98, começou lá em 98, aumentou muito o interesse dos jogadores dos clubes, em geral, dos países que disputavam outras competições, que queriam até participar. Como tem na Copa América convidado do México, do Japão, do Catar, até Portugal foi cotado recentemente para ser participante da Copa América, mas aí foi lançada a Liga das Nações. Então, havia esse interesse muito pelos patrocinadores, pelas premiações. Então, o pessoal tinha um interesse forte de querer participar de uma competição que, na verdade, com ou sem patrocinador,
já é uma competição muito bacana de se disputar, de se participar e de se ver. Então, imagina você participando. Então, havia o interesse e o México foi um deles. Tendo esse interesse, devido a valores, premiações, havia essa vontade de participar. Então, nesse ano de 98, começou a participação do México na Libertadores. O México disputou a Libertadores de 98 até 2016. Foram nesses anos aí, quase 20 anos de participação na Libertadores, apesar de ser filiado, como eu falei, da CONCACAF, ao invés da Conmebol, que é a organizadora da Libertadores. Então os mexicanos participaram em 2016, mas nenhum deles foi campeão, porém participaram de finais. E esses clubes que participaram são aqueles clubes grandes do México, para quem não conhece, é o Cruz Azul, o Chivas e o Tigres. O Cruz Azul ele jogou na final de 2001, perdeu obviamente, o Chivas em 2010 contra o Internacional e o Tigres em 2015. Um ano depois teve mais uma participação e depois acabou. Não teve mais Libertadores para os mexicanos. Porém, muita gente se pergunta por que eles saíram da Libertadores. Eu também me perguntava por quê. Eram clubes legais de se acompanhar no campeonato, apesar de não serem do nosso meio, da nossa organização da Conmebol. No entanto, tinha problemas na distribuição de vagas para os mexicanos, eram poucas vagas, eles eram convidados. Eles, se vencessem a Libertadores, não iam para o Mundial, não tinham vaga para o Mundial de Clubes. Então você imagina, você ganha a Libertadores, você é campeão da América do Sul, entre River Plate, Boca Juniors, São Paulo, Grêmio, Flamengo, e você não consegue ir para o Mundial de Clubes, sendo campeão da Libertadores. Ao passo, e no caso, o vice-campeão, ele vai para a Libertadores. Porque ele fazendo parte da Conmebol, ele vai. Então, se você pega uma final entre Chivas e Internacional, que foi o caso em 2010, e o Chivas vence, quem vai para o Mundial é o Internacional, não é o Chivas. Então, realmente havia algumas controvérsias nessa participação e algumas partes que eram desagradantes mesmo, era difícil de você digerir. Então o México acabou que deixou de participar da Libertadores também depois das mudanças de regras, de formatação da competição. Aí eles alegaram problemas de calendário, diversas outras possibilidades. As viagens também já não eram bacanas de se fazer, não eram tão simples. Era para uma outra parte ali da América, demorava muito, a logística era complicada. Então, puxou uma gama de problemas ali, de divergências, que fizeram o México sair, mesmo como convidado, mas sair da Libertadores. Então hoje não participa mais. Era bacana de ver, mas realmente no fundo, não tinha muito sentido para o mexicano participar da Libertadores. E hoje tendo a CONCACAF Champions League, eles vencendo a competição, eles estão no Mundial. Você vê o Tigres aí, o Tigres já participou da última edição agora, e deu um trabalho para o Palmeiras, mas foram campeões lá da Champions League da CONCACAF. Então, é muito mais válido você chegar, disputar a CONCACAF Champions League, vencer, ganhar a premiação, ir para o Mundial, ainda ter a possibilidade de vencer o Mundial de Clubes. Então, você tem tudo que você precisa lá. E às vezes no nível até, digamos que, inferior que a Libertadores. Então você tem mais possibilidades de vencer o campeonato, continuar ganhando a premiação, ter essa participação e ficar lá naquela rotatividade, vencendo. Porque o nível de competitividade da CONCACAF e Champions League não é tão grande, pelo menos ainda hoje, que a da Libertadores. Os clubes mexicanos estão mais desenvolvidos que a maioria dos clubes que estão ali na organização da CONCACAF. Hoje tem os Estados Unidos que está crescendo, mas ainda assim não é tão superior quanto os Estados Unidos. O superior mesmo é o México. Os Estados Unidos está em evolução, em ascensão, mas ainda assim não tão suficiente para bater ali pau a pau com o México. Então para o México ainda assim é até mais válido ficar lá
e não vejo motivos para voltar hoje para a Libertadores e nem deve voltar, porque é aquilo, pelas situações apresentadas aqui, não tem por que o México voltar. Voltaria só se realmente quisesse ou por algum motivo específico, porque não há motivos de participar da Libertadores demais. Então foi essa a história do México na Libertadores. Participaram bem. Teve o Cabanhas, como eu falei, que foi artilheiro em 2 edições pelo América. É um paraguaio, mas que jogou pelo América do México. Então o México teve sim história na Libertadores. História muito bacana. Melhor que muito clube que já faz parte da Conmebol. Então, bacana a participação do México na Libertadores. Mas tudo passa, tudo acaba. E essa também acabou. Falar das menções honrosas aqui dos jogadores mais vezes campeões da Libertadores por país. Tem aqui na Argentina o Aníbal Matelan, 2 vezes campeão pelo Boca Juniors, Cristian Munhoz, Maurício Serna, Cristian Traverso, Julio Marchant, José Basualdo, 2 vezes campeões pelo Boca Juniors, esse grupo de jogadores. Mauro Bozelli, uma vez campeão pelo Estudiantes de La Plata e Boca Juniors. Rolando Schiavi, campeão também pelo Estudiantes de La Plata e Boca Juniors. No Brasil, tem aqui os jogadores que participaram da Libertadores e foram campeões, com o Tinga sendo 2 vezes campeão pelo Internacional, o Índio e o Rafael Sobis também campeões 2 vezes pelo Internacional. O Raí e o Rogério Ceni, 2 vezes campeões pelo São Paulo. O Rogério Ceni, uma longa carreira, longeva carreira e de alto nível. Jogou naquela época do Tele Santana, foi campeão da Libertadores. Ele só não foi tricampeão, se não me engano, porque ele não foi selecionado, convocado para a Libertadores de 91, na primeira Libertadores, da primeira conquista do São Paulo lá na década de 90. Então por isso ele não é tricampeão da Libertadores. O Luizão, ele ganhou 2 vezes também, ganhou pelo Vasco e pelo São Paulo. Tá? O Valber, campeão também pelo Vasco e São Paulo. E aí tem o Júnior, que foi campeão pelo São Paulo e pelo Palmeiras. E o Paulo Nunes, também um jogador folclórico que está sempre aí na mídia falando. Ele, um baita jogador, que ganhou pelo Palmeiras e pelo Grêmio também. Paulo Nunes ganhando pelo Grêmio e pelo Palmeiras, para finalizar aqui no Brasil. No Paraguai, tem alguns jogadores que foram campeões, os 2 vezes campeão Catalino Rivarola, pelo Palmeiras e pelo Grêmio. O Ever Almeida, campeão 2 vezes pelo Olímpia do Paraguai. Gustavo Gomes, campeão já uma vez pelo Palmeiras. Aí já vem a lista dos jogadores que foram campeões uma vez. Pires da Mota, que também uma vez pelo Flamengo. O Jorge Moreira, ou Jorge Moreira, campeão uma vez pelo River. Lucas Barros uma vez pelo Grêmio. Néstor Ortigoza, campeão uma vez pelo São Lourenço. Héctor Villalba campeão uma vez pelo São Lourenço também. O Aldo Bobadilla, uma vez pelo Boca Juniors. Cláudio Morel, uma vez pelo Boca Juniors também. E o Henrique Vera, uma vez pelo LDU Quito. No México tem apenas um campeão que eu encontrei, campeão 2 vezes pelo Boca Juniors, o Cristian Jiménez. Ele também é argentino, mas ele tem dupla nacionalidade, então ele divide com o México ali. Como já havia muitos argentinos, eu coloquei na faixa do México para não ficar sem jogadores, porque eu não achei jogador algum além do Cristian Jiménez. Em relação aos técnicos, tem aqui os técnicos campeões ao menos uma vez em cada país, e já vou avisando que eu só achei Argentina e Brasil. Não tem Paraguai, não tem México, e Estados Unidos então esquece, não tem. Mas eu achei que alguns técnicos, alguns conhecidos, outros nem tanto, pelo menos pelo tempo que já se passou. Mas tem aqui o Alejandro Sabella, campeão do Estudiantes de La Plata, um argentino. Ramon Dias, pelo River Plate, também argentino. Nery Pumpido, do Olímpia do Paraguai, argentino, campeão uma vez. Miguel Ángel Russo, campeão pelo Boca Juniors, uma vez, o argentino. Héctor Vieira,
campeão pelo River Plate, argentino, uma vez também. Esses foram os argentinos campeões. Agora vem a sequência do Brasil, com o Muricy Ramalho, campeão pelo Santos, o Tite, campeão pelo Corinthians, Cuca, campeão pelo Atlético Mineiro, Paulo César Carpegiani, campeão pelo Flamengo. Tem também o Renato Gaúcho, campeão pelo Grêmio, Abel Braga, campeão pelo Internacional, Valdir Espinosa, campeão pelo Grêmio, Celso Roth, campeão pelo Internacional, e Antônio Lopes, campeão pelo Vasco. Então essa foi a lista, as menções honrosas dos jogadores e técnicos, clubes que participaram e participaram bem com conquistas na Libertadores do México, da Argentina, do Paraguai, participando e até do Brasil na Libertadores. Então espero que tenham gostado. Se quiser uma parte 3 falando de alguma outra coisa relacionada a Libertadores, então deixe nos comentários que a gente vai estar falando aqui, conversando com vocês nos comentários, interagindo, para ver qual conteúdo vocês querem para as próximas semanas e meses, enfim, né? E é isso. Então, longo de novo, outro vídeo longo da Libertadores, mas com conteúdo. E espero que gostem desse conteúdo que a gente está passando aqui. A gente vai estar tentando falar de mais campeonatos, mais formatos, mais situações do nosso nicho. Então, mencionamos o Brasil hoje, para ter uma relação também do Brasil, para quem tinha um interesse, assim, queria saber e não tinha achado em outro lugar, então viu aqui hoje no Futebol na Fronteira comigo, tá? Então é isso. Deixem o seu like, comentem o que vocês querem ver, tá? É importante que vocês comentem o que vocês querem ver. Se estão gostando, se não estão gostando, podem falar, tira esse maluco aí que só tá falando besteira da Libertadores, não sabe nem o que tá falando. Bota no comentário, pode botar, não tem problema, a gente conversa aí, aqui não tem essa, a gente quer saber o que vocês estão pensando, o que vocês querem ver aqui no canal. O conteúdo é para vocês, tá? Então vocês que têm que decidir o que vocês querem. A gente está sugerindo, falando aqui para ver o que vocês estão gostando ou não, fazendo um teste com vocês, mas vocês podem comentar, vocês devem comentar aqui para ver o que vocês querem ver também, tá? Então, curtir, comentar, compartilhar o conteúdo, compartilhar o canal, o vídeo, esse vídeo também. Se inscrever no canal, um botão aqui vermelho, porque tem gente assistindo o vídeo, mas não está compartilhando. E mesmo a quantidade de gente que está assistindo... Olha, tem gente assistindo o vídeo, não está compartilhando, não está curtindo e não está se inscrevendo. Então, se você imagina, pelo menos 30 pessoas que assistem o vídeo, 30, 50, 140, que tem canal, tem vídeo com mais de 100 visualizações. Essa quantidade de pessoas que veem os vídeos, se elas curtissem, tivesse 100 curtidas no vídeo, 100 inscrições no canal, olha o quanto de engajamento já teria. E o YouTube ia entender que está crescendo, e ia divulgar mais para o pessoal, e mais pessoas iam saber, mais pessoas iam ficar sabendo e interagindo sobre informações desses 4 países que a gente aborda. Então, tá tendo uma defasagem aí, tem pessoas que não estão fazendo esses procedimentos, então, por favor, se inscrevam no canal, curta, comenta, compartilhe, toque o sininho da notificação para ter notificação diária, não necessariamente diariamente, mas sempre que tiver, porque tem um formato aqui que a gente segue por semana de vídeos, de conteúdo para fazer no YouTube e nas outras plataformas midiáticas também, mas aí você vai estar por dentro, porque assim que surgir, você vai saber. Então não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, tocar no sininho para ter notificação sempre que subir o conteúdo, seguir as plataformas midiáticas que vão estar na descrição aqui abaixo, do Facebook, do Twitter, do Instagram, do Kawai, do TikTok, do Spotify, também tem um podcast. Então a gente tá no mundo todo, a gente está em toda parte lá. A gente quer passar de toda maneira para você o conteúdo, seja na rede social, seja no YouTube, seja no podcast, de todas as maneiras para você ter opções diversificadas de conteúdo e de qualidade toda semana, tá? Então ficamos por aqui em mais um vídeo do Futebol na Fronteira, com o James aqui mais uma vez, sempre fazendo os vídeos quando tem uma ideia nova. E vocês podem também estar falando sobre o que vocês querem ver. Novamente vou falar, vocês podem falar o que vocês querem ver aqui. Que a gente vai estar fazendo, seja o Tafarel, seja eu, ou seja até uma outra pessoa, a gente vai estar fazendo aqui, porque o conteúdo é para vocês, o que vocês querem ver, a gente faz para vocês, tá? Então, até a próxima, se cuidem e nos vemos por aí em mais um vídeo que surgir no Futebol na Fronteira ou nas redes sociais, porque também vai ter conteúdo
nas redes sociais, no Instagram, entre outras plataformas mediáticas, além do Spotify, não é só YouTube e Spotify, a gente vai estar fazendo também em outras plataformas mediáticas mais para frente, tá? Então aguardem novidades aqui no Futebol na Fronteira com o Tafarel e comigo. Estamos sempre com vocês aí, notificando e informando dos 4 países: Argentina, Paraguai, México, Estados Unidos, com muita qualidade, com muito carinho e sempre falando com vocês dos países que gostam, que vocês têm interesse e sabem que vão fazer uma grande diferença no Campeonato da Libertadores, que foi um vídeo que a gente fez hoje aqui para ilustrar a história desses países. Então, sem me alongar, já me alonguei demais. Então, até a próxima. Falou, valeu, abraço.